Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre geometria, especificamente sobre as figuras espaciais. Professora, a gente vai para o espaço? Não, tenha calma, aterrize, calma. A gente vai conversar sobre os sólidos geométricos. Coloquei um nome bonito, né? Para dar aquele impacto inicial na aula, mas a gente também conhece isso como sólidos geométricos. Vocês já sabem demais, né? Para ficar comigo, para acompanhar as mensagens que vocês estão enviando. A professora Abigail está aqui. E aí, professora? E aí, bom dia. O Luan está aqui, a Ana e Matias Delgado sempre marcando Sempre presença, presente. né? Então, como participaram em língua portuguesa, com certeza vão participar de matemática também. Eu não tenho dúvidas disso. Um beijo para todo mundo da Matias Delgado. Se você quiser dizer o nome da sua escola, fique à vontade. Eu faço questão de mandar um beijo para a sua escola também, beleza? Para me ajudar, né, na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar as aulas. Maria Helena, maravilhosa, sempre fazendo esse trabalho excepcional que é a interpretação de Libras, certo? Hoje a gente não vai conversar muito não, tá? Hoje a gente vai direto para o nosso assunto. A gente estudou anteriormente sobre as figuras geométricas planas. Figuras com duas dimensões, figuras planas, onde eu consigo fazer o desenho delas numa superfície plana. A gente já conversou sobre isso. Hoje eu vou aumentar um pouco o nível para o quinto ano. Hoje a gente vai falar das figuras espaciais, que também têm suas características próprias. E a gente vai conversar sobre elas aqui. Os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões e por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. Possui largura, comprimento e altura. São exemplos de sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, cone, esfera, pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Vou voltar à imagem para vocês terem mais ou menos a noção de que uma figura geométrica espacial, um sólido geométrico, ele não consegue ser construído numa superfície plana, por exemplo. Em espaços bidimensionais. Espaços bidimensionais onde eu tenho comprimento e altura. A gente já viu que numa figura geométrica espacial eu tenho três dimensões. Quinto ano, largura, comprimento e altura. Eu posso falar também em volume. É uma figura geométrica que tem volume. Eu consigo, numa folha, construir qualquer figura plana. Ela só tem duas dimensões. No caso da figura geométrica espacial, não. Eu tenho três dimensões. Já ouviram aquele termo 3D? Três dimensões. Trouxe aqui exemplos na imagem. Eu tenho uma pirâmide, tenho uma lata, tenho uma caixa de sapato, uma caixinha de remédio, um cubo, um dado, né? Representações claras de figuras geométricas espaciais, assim como a gente consegue ver no nosso cotidiano, que a gente consegue perceber as figuras planas em vários lugares. A figura geométrica espacial também eu consigo enxergar sólidos geométricos em vários lugares e em várias situações. Aqui eu trouxe, logicamente, algumas figuras, né? Figuras geométricas espaciais. Eu tenho o cone. O que é que lembra você que está no chat? Esse cone, essa figura aqui que a gente chama de cone. Qual é o objeto que te lembra aqui? Opa, agora. Você já viu algum objeto que se assemelha a um cone? E se eu fizesse assim? Opa. E se eu fizer assim?
Infelizmente não é um sorvetinho, mas isso poderia representar uma casca, né? Não, não é um sorvetinho, eu não consigo comer ele aqui ao vivo. Mas eu posso encontrar uma figura em formato de cone na casquinha do sorvete. Eu não sei se nas festas infantis ainda se usa aqueles chapeuzinhos. Aqueles chapeuzinhos assim. Eita, eu gostava tanto. Só que coçava meu queixo o elástico, mas eu gostava de ganhar. Quando você chegava no aniversário, você ganhava o chapeuzinho assim, formato de cone. Aqui a gente tem as pirâmides, né? Onde a gente já conversou sobre elas e existe uma aula específica para ela, assim como existe uma aula específica para os prismas também. Aqui eu tenho um paralelepípedo. Esse você já viu em algum lugar, né? Esse tipo de objeto parecido com essa forma, com certeza já. Inclusive, eu acho que alguém já tropeçou em um, né? Eu já me machuquei algumas vezes quando eu estava brincando na rua. Vez ou outra, quando estava um paralelepípedo para cima, eu tropeçava e era danado. E aqui, minha gente, a gente vai ver bastante, né? Esse ano vai ter um evento mundial de futebol e a gente vai ver muito essa figura geométrica espacial rolar. A esfera, que a gente pode citar uma bola, né? Que a gente pode falar em uma bola. O cilindro, olha ele aqui. Normalmente a gente vê ele assim, né? Assim é mais difícil. Aquele cano, né? A encanação, a gente pode perceber essa figura espacial. Ou numa lata, naquela latinha de ervilha, naquela latinha de molho de tomate. Na latinha de refrigerante também, ela não é tão retinha assim, mas o formato se assemelha a um cilindro. Eu tenho também aqui um cubo. Eu tenho um cubo aqui, que também vocês já viram em algum lugar, né? Jogos de tabuleiro normalmente possuem um dado. Então, ó, dado, figura geométrica espacial, cubo, beleza? A gente vai ver um por um, tá? E a gente já vai começar pelo cubo. Um detalhe, se você prestar atenção, essas figuras espaciais, elas têm, em algum momento, uma figura plana, compondo ela. No caso do cubo, por exemplo, o cubo, ele tem 6 faces. 6 faces quadradas. Quadradas. Lembra do cubinho? 6 faces quadradas. Quadrado, figura geométrica plana. Ó, um detalhe também sobre as figuras geométricas espaciais. Eu tenho, quando eu falo de corpo redondo e poliedro, tem diferença. Poliedros, eles possuem características específicas. Composto por segmento de reta, tem vértice, tem arestas. O corpo arredondado, não. Ele não tem vértice, por exemplo. É o que diferencia, uma das diferenças básicas entre os corpos redondos e os poliedros. Eu não consigo encontrar aqui um segmento de reta. Eu não consigo encontrar aqui um vértice, por exemplo. Os poliedros têm características específicas, diferentemente do corpo redondo. Se eu fosse fazer a diferenciação, eu diria cone, esfera, cilindro. Deixa eu colocar aqui. Cilindro. Corpos redondos. E aqui, poliedros. Beleza? Vamos continuar. Deixa eu botar aqui. Estão tão bonitinhos aqui. Vamos começar pelo cubo, né? Que aí a gente consegue enxergar num dado. Dependendo, existem alguns puffs, né? Que as pessoas gostam de decorar sala, decorar quarto. Também pode ter um formato de cubo. Formado por uma figura plana. Quadrada. Quadrado, professora? Sim. 4 lados iguais. Diferentemente do paralelepípedo.
Paralelepípedo é um prisma. Prisma onde eu tenho faces quadradas e tenho faces retangulares. No caso do cubo, não. O caso do cubo, ele tem todas as faces quadradas. Paralelepípedo, ele tem faces. Na verdade, as faces paralelas dos prismas, elas variam, que é o que nomeia o prisma. Mas se sabe que as faces laterais sempre serão retangulares. Quando a gente fala nisso, a gente pode dizer que, no caso dos prismas, as faces laterais são quadriláteros, figuras de 4 lados, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe diferença. Um retângulo tem 4 lados, mas tem tamanhos diferentes. No caso do quadrado, não. Também é um quadrilátero, porque tem 4 lados, mas todos os lados são iguais. Isso é outra história, é outro papo que a gente vai retomar em outro momento. Hoje a gente vai conhecer de fato apenas as figuras espaciais. Aí aqui eu tenho um cilindro. Cilindro a gente também pode perceber, sabe onde? Naquele conjunto de massas de modelar. Eles têm formatos cilíndricos aqui, tão bonitinho, né? Aquela caixinha. Inclusive, com aquele formato cilíndrico, você vai manuseando e vai criando outras formas também. Eu tinha citado para vocês a encanação de uma casa, aqueles canos que são utilizados nas ligações de água, tem formato cilíndrico, nas suas diversas dimensões, né? Eu tenho também as latinhas, aquela lata de ervilha que você come quando sua mãe, seu pai, seu responsável faz aquele cachorro quente gostoso. Formato cilíndrico. Olha aí a latinha, inclusive uma delícia. Se você tiver um leite condensadozinho, você abre uma latinha dessa, bota num biscoitinho, fica show. O cone, esse a gente vê direto na rua, né? O que a gente mais vê na rua é cone. Porque é tanta coisa que a gente vê, vez ou outra a gente, eita, um cone. Se não tiver cuidado, você sai batendo, tropeçando. Cone. Olha que imagem deliciosa. Eita, que imagem. Fica que nem aqueles desenhos animados que você fica idealizando. Olha o cone aqui, mas eu queria o cone da imagem. Eu comeria ao vivo. Tomaria tranquilamente esse sorvete agora, mesmo estando um pouco resfriada. Não recomendo, não façam isso, tá? Mas eu confesso que seria difícil resistir a esse sorvete de morango especificamente, que é um sabor que eu adoro. Então, o cone a gente pode perceber num casquinho de sorvete. Professora, onde eu posso encontrar? Professora, onde eu posso achar um cone? Como eu disse para vocês, na rua você consegue sorvetinho, você também acha. Aquele chapéuzinho de festa. Em algumas festas de aniversário, inclusive, tem uns brindes, né, que as pessoas mandam fazer. Alguns têm formato de cone também, em formato de pirâmide. Tem o paralelepípedo, né, no caso aqui, que é uma figura que representa muito bem o prisma. A gente vai conversar sobre prisma em breve, viu? Inclusive, se liga que a gente vai ter aula de prisma, paralelepípedo, a gente pode perceber esse formato na rua. Normalmente aquelas pedras que compõem as ruas, algumas são de paralelepípedo. Paralelepípedo não é paralelepípedo, viu? Não saia complicando a palavra, não, porque eu sei que vocês têm dificuldade. Porque na minha infância eu demorei muito para aprender. Paralelepípedo. Eu tenho aqui, ó, um exemplo claríssimo. A caixinha de sapato, aquele sapato que você gosta de ganhar no final do ano para ficar alinhado, para ficar bonito, bonita, não é isso? Caixa de sapato, ela tem um formato de paralelepípedo. Eu posso chamar isso de um prisma. A esfera, né, que a gente pode pensar nela. A bola de futebol, né? Esse ano, será que o Brasil ganha ou não ganha? Vamos torcer, né? Vamos torcer para que o Brasil ganhe. Olha aqui a bola. Inclusive, isso é uma bola oficial da Copa do Mundo, tá?
Eu tenho as minhas pirâmides. Eu confesso que eu tenho um apego pelas pirâmides. Eu gosto de trabalhar elas. Inclusive, quinto ano vai ter aula de pirâmide também, tá certo? Então, ó, olha, imagem maravilhosa das pirâmides do Egito. É onde a gente consegue ter essa ideia, né? Que a gente consegue. Vocês já assistiram filmes que tem pirâmide, que tem aquelas situações, aqueles enredos que o mocinho, ele vai atrás da mocinha na pirâmide, tem aqueles bichinhos. Eita, muito bom de assistir. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, beleza? Pirâmide. Em festas de aniversário, às vezes tem aqueles brindes em formato de pirâmide, também já aconteceu. De eu encontrar aqueles brindes que vem um chocolatinho dentro, formato de pirâmide. Tem os meus prismas. Professora, qual é a diferença de pirâmide para prisma? Você vai entender numa próxima aula. São semelhantes, mas elas têm características diferentes, tá? Uma delas, as faces laterais das minhas pirâmides são triangulares. Já as faces laterais dos meus prismas são quadriláteros. Beleza? Olha, inclusive eu amo esse chocolate. Mas nem sempre dá para comprar, que é muito caro. Prisma, exemplo de prisma. Agora, eu tenho aqui uma perguntinha que será o meu desafio, que eu já preciso ir embora, o tempo agora está curto, né? Não esquece que a partir de agora a gente começa às 8h30, não nos abandonem. Eu já vou agradecer a professora Abigail Viana. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Luan participou ativamente, respondendo a questão o que é um dado, que parecia com a bola. Sim. Só que as mensagens, Luan, chegaram todas agora. Mas tudo aqui, tudo coerente com a sua aula, com certeza acertou tudo. Olha aí que maravilhoso. Rapidinho um desafio para eu ir embora. Em nosso dia a dia, podemos observar várias formas de objetos. É possível identificar figuras planas espaciais no meio onde vivemos. Sabendo disso, responda: quais figuras abaixo representam sólidos geométricos? Rapidinho, e eu vou deixar nessa tela para você pensar qual é a resposta e a gente vai se ver numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.